Olá, tudo bem? Paz, tem uma palavra de Deus para compartilhar com você na nossa reflexão de 26 de junho, cuja leitura do dia em Apocalipse de 15 a 17 e também no primeiro livro de Reis. E estamos em Apocalipse e o Senhor não está me deixando sair de Apocalipse. Então vamos meditar, refletir sobre sempre a Deus toda a glória, a partir de Apocalipse capítulo 15, versos 5 a 8. Pega a sua Bíblia, é importante para que você acompanhe os textos, por favor. Nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho foi aberto no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias de ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. E sim, nós estamos vendo aqui no texto a glória de Deus, também no derramar da sua ira. Aliás, na consumação do derramar da sua ira. Definir glória é algo difícil, tá? E ainda mais a glória de Deus especificamente. Como exemplo de glória, nós temos aquela honra ou louvor dado, por exemplo, a coisas. 1 Samuel 4, 21 e 22. E chamou ao menino Icabode, neto de Eli, lembra? Dizendo, de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse, de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Há pessoas também, honra o louvor dado a pessoas. Lucas 2, 29 a 32. Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo, Israel. Você prestou atenção que nesses 2 exemplos, ser o reflexo, a expressão de glória, está atrelado ao Senhor? Prestou atenção nisso? E também honra, louvor dados a Deus, claro. Salmo 29, verso 1. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. No mesmo Evangelho de Lucas, que nós lemos a expressão do cântico, ao encontrar a salvação, se eu não me engano aqui é o Simeão, quando é anunciada a salvação aos homens, o nascimento de Cristo, é declarado o seguinte, é declarado o seguinte, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então, uma glória dada também na questão da salvação. Então, nós compreendemos que somente a inspirada, autoritativa, ela por si só é autoridade suficiente
não precisa de livros heréticos, nada, de nada, ela é suficiente. Infalível e inerrante palavra de Deus é regra de fé e prática. Então, por isso, sola a Escritura, que revela, você me ouve falar constantemente, a história da redenção, testificando que unicamente Cristo é o mediador entre Deus e o homem, solos Cristos, e que a salvação revelada em Cristo é pela graça, sola gratia, não vindo de obras humanas, não vem de nada que nós façamos, não vem nem de você estar aqui assistindo essa reflexão, de você ler a Bíblia todos os dias, ou de você ter uma vida de oração, ou de você ter participado do culto ontem da escola bíblica, ou o que for, das atividades na tua igreja. Não. Mas mediante a fé, sola fide. E quando nós pensamos nisso, na sola Escritura, só a palavra, que só Cristo é mediador, só o Cristo, que essa mediação é pela graça, sola gratia, e é mediante a nossa fé, sola fide, nisso se revela a glória de Deus. Não há outra conclusão a não ser de que toda glória pertence somente a Deus. Só lhe deu glória. A Deus toda glória. A criação de todas as coisas revela a glória de Deus. A salvação do homem também nos conduz à glória de Deus. Só que Deus é glorificado tanto naqueles que recebem a mensagem do Evangelho, como manifestação da graça, quanto naqueles que rejeitam o Evangelho, com a manifestação da sua ira. É por isso que aqui no texto, a glória de Deus encheu o templo no céu na consumação da ira de Deus. Nós compreendemos também glória como o estado do novo corpo ressuscitado, espiritual e imortal, em que os salvos serão transformados e o lugar onde eles viverão. Por exemplo, 1 Coríntios 15, 42 a 54, é o capítulo áureo que fala da ressurreição, da transformação dos nossos corpos, revela coisas interessantes ali. Além de uma exposição do Evangelho também nos primeiros versos, além de motivar-nos a perseverar em fé, nos mostrar que a base da nossa fé está no fato histórico da ressurreição de Cristo. Vários ensinamentos ali, mas um ensinamento amplo ali, geral, imediato, tratando da ressurreição. Diz assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Depois, o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora, digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados em corpos gloriosos, à semelhança do corpo glorioso de Cristo, revelado aqui em Apocalipse 1. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta,
porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Filipenses 3, 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Por exemplo, estou gravando esse vídeo, estou com alguma coisa, alguma virose, talvez, não sei, algum princípio de resfriado, gripe, mas ainda que nesse momento o corpo possa estar um pouco abatido, o corpo vai ser transformado num corpo glorioso. E pensar nisso precisa gerar em nós um motivo de exaltação a Deus mesmo em meio às enfermidades. O problema é que quando nós passamos por dificuldades, nós não queremos entregar a Deus toda a glória. Entendeu? Colossenses 3, 1 a 4. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Em glória. Então nós nos referimos à glória também na glória desse corpo transformado quando Cristo retornar, tá? Mas também, além de darmos honra e louvor, isso ser tratado como glória, além desse corpo transformado em glória, existe a majestade e o brilho que acompanham a revelação da presença e do poder de Deus, tá? E pensar na glória de Deus é nós meditarmos nos mistérios de Deus. Provérbios 25, 2. A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Pensar na glória de Deus é meditar em prioridade. O que nós priorizamos? Quem nós priorizamos? João 12, 43. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É pensar, é meditar também no governo de Deus. Isaías 6, 1 a 3. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto sublime trono, governo, e a cauda do seu manto encheu o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É pensar no trono também. É nós pensarmos na criação. Salmo 19, verso 1. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. É também meditarmos na imagem e semelhança de Deus. 1 Coríntios 11, 7. O homem, pois não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Pensar na glória de Deus é meditar no pecado. Romanos 3, 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. É também meditar
na encarnação de Cristo, exatamente por causa do pecado. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Por isso, é também meditarmos no Evangelho, 1 Timóteo 1,11, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Por consequência, é meditar na fé, João 11, 38 a 40. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Em consequência disso, meditando no homem mais de semelhança de Deus, manchado pelo pecado, por isso a necessidade de Jesus vir, por isso o Evangelho ser anunciado, a nossa correspondência é em fé, e essa fé nos leva a estarmos debaixo do senhorio de Cristo. Pensar na glória de Deus é pensar também no senhorio de Cristo. Filipenses 2, 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para quê? Para a glória de Deus Pai. Por consequência disso, pensar no senhorio de Cristo precisa nos levar a nós andarmos em humildade. Mas muitos de nós, porque se dizem de Cristo, se acham superiores aos outros seres humanos, às outras pessoas, inclusive até dentro da igreja, achando-se espirituais e os outros carnais, achando-se grandes e os outros menores, fazendo uma avaliação errada de si mesmo e achando que tem Cristo, entende que o tem por seus próprios méritos. E não é assim. Segundo aos Coríntios 4, 6 e 7. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações. Não é você que resplandeceu no seu coração. Para a iluminação, você só correspondeu ao Espírito Santo, não resistiu ao Espírito Santo. Se é que de verdade você está em Cristo. Se é que de verdade eu estou em Cristo. Para que Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, baixa a bola. Baixemos a bola. Baixemos o nariz. Por consequência disso, quando nós entendemos que a glória é toda de Deus, somos apenas vasos de barro, nós agimos em acolhimento ao outro. Então, pensar na glória de Deus, se nós procuramos andar em humildade, nos leva a andar, agir, acolhendo. Romanos 15, 1 a 7.
Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Não é você agradar a você mesmo. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito: sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Recebamos, acolhamos uns aos outros. E, se acolhemos, consequentemente, o nosso proceder com os irmãos, ele tem que ser diferente. 1 Coríntios 10, e isso para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31 a 33. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E dentro de que contexto imediato isso aqui está falando? Portai-vos de modo que não dês escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. E esses dois últimos textos, 1 Coríntios 10, 31 a 33, falando do proceder, né, fazer tudo para a glória de Deus, e de Romanos 15, 1 a 7, que fala do acolhimento, recebei uns aos outros, como Cristo nos recebeu, eles falam de um contexto mais amplo da autolimitação da liberdade cristã, dos limites da liberdade cristã por amor. E aí, consequentemente, nós precisamos entender que os problemas que nós enfrentamos com as pessoas, na verdade, eles têm uma origem no mundo, na realidade espiritual, no império das trevas. As pessoas não são nossas inimigas. E precisamos ter essa consciência de que o que o diabo quer é que as pessoas não venham ao conhecimento da verdade do Evangelho e não vivam para a glória de Deus. Então, essa consciência, meditar na glória de Deus, é meditarmos de que existe uma batalha espiritual. Lembra de 2 Coríntios 4, que eu falei temos esse tesouro em vaso de barro? Alguns versos antes, olha o que a Bíblia diz. Desculpe. Nos quais o Deus deste século, o mesmo do seu império do dragão, lembra? Cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Tá pegando? Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento do que? Da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Porque a glória de Cristo revela a imagem de Deus. E a glória de Deus se revela no conhecimento de Cristo. Só que existe alguém, e o seu império, os seus asséculos, que batalham contra mim e contra você,
tentando nos impedir de chegarmos e nos mantermos na fé em Cristo Jesus. Então, pensar na glória de Deus é pensar nesse aspecto também. Pensando nisso, é importante pensar que a vida cristã não é só vitória, que o sofrimento faz parte da vida cristã. E nós estamos meditando em Apocalipse, ok? Ok. Nós precisamos saber que a igreja ela já está sendo perseguida. Os santos de Deus já são perseguidos desde Abel. Jesus faz referência a isso nos evangelhos, de que os mártires começaram lá em Abel. Não começaram a partir aqui, vamos ler aqui Atos 7 em diante, 55 em diante, de Estevão. Mas o martírio começou antes. E pensar nisso precisa nos fazer entender que o diabo, furioso sim, ele incita pessoas a nos perseguirem. E que assim como nos dias de hoje, em muitas localidades, os nossos irmãos estão sendo perseguidos, presos, maltratados e mortos, sendo martirizados, assim também continuará até o fim. E mais do que isso, tá? Mais do que isso, seremos odiados de todas as nações. Ai, irmão, lá vem você falar de novo da grande tribulação. Crente. Sim. Sim. Mas será que você hoje, você já não é perseguido na sua família se você tem incrédulos no seu seio familiar, na sua vizinhança, no seu local de trabalho, na escola, na faculdade? Você sabe que você já é perseguido se você de fato é um discípulo de Cristo. Se de fato você não é um discípulo de Cristo, fica tranquilo que você não vai ser perseguido. Descansa teu coração. Só não descansa que a ira de Deus vem. E a glória de Deus está sendo manifestada aqui no texto na consumação da ira de Deus. Contra quem? Contra aqueles que o rejeitaram. Então só não descansa por isso. Mas se a sua preocupação é ser perseguido, afligido, para mim era só vitória. Acorda para a vida. Tá? E a glória de Deus, ela se manifesta também no martírio dos verdadeiros servos de Deus. Atos 7, 55 a 60. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, ele quem? Estevão, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos, e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E isso aqui tem tudo a ver com o contexto dos capítulos 13, 14, 15. Nós estamos meditando aqui em Apocalipse. Já vou falar mais para frente. Mas também, por que
Estevão estava com cara de dor, de sofrimento? Eu creio que não. Mas ele, feliz da vida, a ponto de, cheio do Espírito Santo, perdoar os seus algozes, ele viu a glória de Deus. Ele contemplou a glória de Deus. Por quê? Porque no coração de Estevão, meditar na glória de Deus era meditar na paz que nos dá esperança. Romanos 5, versos 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Estevão sabia que ele ia para os braços do Senhor, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E isso vai se manifestar no nosso encontro com o Senhor. Por isso, é preciso, ao meditar na glória de Deus, é preciso meditar que muito em breve Jesus vai rasgar os céus na companhia dos seus santos, na sua refulgente glória, para buscar a mim e a você e todos aqueles que amarem verdadeiramente a sua vinda. Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Meditar na glória de Deus é meditar na volta de Cristo. Meditar na glória de Deus, por consequência de tudo isso que nós estamos vendo, é meditar também na Nova Jerusalém. Apocalipse 21, 10 e 11. Elevou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. A santa cidade, Jerusalém, que tinha a glória de Deus. Só que a Nova Jerusalém não é para qualquer pessoa, é para os salvos. Então, meditar na glória de Deus, consequentemente, é meditarmos na salvação. Apocalipse 21, 22 a 25. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que dela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é sua lâmpada, e as nações dos salvos andarão à sua luz. Os salvos andarão na luz da glória de Deus. E os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Só um detalhe aqui, né? Um parêntese. Meditando na Nova Jerusalém, você já meditou nisso aqui, nessas referências de reis da terra, de nações, de que a eternidade ela não se trata necessariamente de um estado de contemplação no céu, tá? Mas fecha parênteses aqui. E aí, todos esses textos que eu li com você, eu fiz questão de ler todos eles. Por quê? Para você ver que uma coisa vai levando a outra. A glória de Deus é revelada na criação, é revelada no homem,
que faz parte da criação, feito à imagem de Deus, pensar nisso, né? Que existe um governo de Deus e que devemos priorizá-lo, mas que por conta do pecado foi necessário Jesus encarnar, então o Evangelho foi manifestado, tem sido anunciado, proclamado, mas a resposta precisa ser a nossa fé, que nos leva a vivermos debaixo do senhorio de Cristo, e isso nos conduz a viver em humildade, acolhendo, procedendo corretamente, nos levando a entender que não é contra as pessoas que nós batalhamos, mas existe uma batalha espiritual, que se revela também na perseguição e no martírio, mas que podemos ter paz na esperança da glória de Deus, manifestada na volta de Cristo, que nos conduzirá à Nova Jerusalém, que é para os salvos. Por isso que eu li todos esses textos. Só que aí tem um contraponto. Esses textos nos ajudam a meditar na glória de Deus, mas de forma mais definida, eu concordo com aqueles que entendem que a glória de Deus é ser a manifestação visível dos atributos divinos invisíveis em sua máxima expressão. Os atributos incomunicáveis de Deus, a seidade. Deus é autoexistente, o que está diretamente ligado à sua eternidade. Ele não necessita de nada e ninguém fora de si mesmo para ser o que é e continuar a existir. Deus é e ponto. Ok? Um outro atributo é a eternidade. Deus sempre existiu, não foi criado por ninguém, está acima de qualquer limitação de tempo, não tem começo nem fim, existe sem sucessão de momentos, sem passado, presente e futuro, pois seu presente é sempre a própria eternidade. Ontem para Deus é agora, hoje agora, amanhã agora. Para Deus é sempre a eternidade. Um outro atributo incomunicável é a unidade. Deus é um e todos os atributos dele estão inclusos em seu ser o tempo todo nas três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo, numa essência que é indivisível. É o Deus Trino. A imutabilidade também do Senhor. Deus não muda jamais. Tanto o seu ser como suas perfeições não sofrem nenhuma alteração. E ele não muda de forma alguma os seus propósitos e as suas promessas. Deus é imutável. Que nos remete um outro atributo também, é a infinitude de Deus. Deus é infinito em seu ser e não sofre qualquer tipo de limitação. Eu tenho aos montes, mas Deus não tem nenhuma, nem de tempo ou de espaço, revelada na onipresença, na onisciência, na onipotência e também na eternidade. E aí nos leva à onipresença, outro atributo do Senhor incomunicável. Deus não é limitado de nenhuma forma pelo espaço. Sua presença é infinita, de modo que ele está presente em toda parte, com toda a plenitude do seu ser. Nos remete também à onipotência. Deus possui todo o poder, que é infinito e ilimitado. Deus é soberano e capaz de cumprir todos os seus propósitos. Ele é o Todo-Poderoso, ok? E também a onisciência. Deus conhece todas as coisas de modo completo e absoluto, de forma infinita, e não sujeita a qualquer limitação. Ele não precisa pedir nenhuma informação, bem como nunca possui dúvidas. Deus não precisa te perguntar nada. Deus não tem dúvida de nada. Quando nós vemos na palavra Deus perguntando, não é porque Deus quer saber, é porque Deus quer extrair do ser humano uma resposta para um propósito daquilo que Deus quer tratar, quer ensinar. Assim foi com Adão e Eva, assim foi com a serpente também, assim com Jó. Lembra de Jó? As perguntas que Deus foi fazendo a Jó?
Era para tratar Jó. Toda vez o Senhor perguntando, Jesus com a mulher no poço samaritano, onde está o seu marido? Jesus precisava saber? Claro que não. É porque ele queria tratar. Então toda vez, não é porque Deus quer saber, porque ele não tem conhecimento, tá? E tem a dúvida. Não. Ele sabe de tudo. Mas é porque ele quer extrair de nós algo para que nós correspondamos de alguma forma naquilo que ele quer. O outro atributo incomunicável de Deus é a soberania. Deus controla todas as coisas, pois é soberano e supremo sobre tudo e todos, governando o universo e conduzindo a história segundo seus propósitos eternos. Só que aqui vale uma importante ressalva, tá? Se for assim, tem aqueles que... então Deus é quem escolhe aquele que... Vamos lá. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. E nem a responsabilidade humana descaracteriza as ações soberanas de Deus. Deus nos criou com a nossa responsabilidade que precisamos ter dos nossos atos, das nossas ações, e nós respondermos positivamente ou negativamente não tira de Deus esse atributo da soberania. Tá? Precisamos entender isso. Mas também há os atributos comunicáveis de Deus. O amor. Deus é amor, e isso deve ser entendido pelo aspecto do amor ágape. Um amor perfeito, profundo, incondicional, que revela ao mesmo tempo a afeição, como também cuidado, zelo e correção, e também uma abnegação. Ok? Nós vemos isso em Jesus, por exemplo. O verdadeiro amor está em Deus, porque Deus é amor, vem de Deus, e ele não se revela nesses tipos de amor que a humanidade ela vive, não. Isso aí não é amor, não. Toda forma de amor é válida. Isso não é amor, não. Isso aí é realização dos desejos do seu coração, tá? Isso não é amor, não. Vamos seguir aqui, né? Um outro atributo comunicável de Deus. Só uma pausa aqui. O que são os atributos incomunicáveis e os comunicáveis? Os incomunicáveis são aqueles que nós só encontramos em Deus. E ponto. E os comunicáveis são aqueles que Deus compartilha com o ser humano. Então Deus compartilha do amor, compartilha da bondade e de alguns outros que eu vou falar daqui a pouco. A bondade, enfatizando a benevolência de Deus para com suas criaturas, está diretamente ligado ao amor, e tudo o que ele faz é essencialmente bom e legítimo. Toda boa dádiva vem do Pai das luzes, lembra desse texto em Tiago? Mesmo que o homem não compreenda, Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Deus é bom e o outro é que não presta. E esse atributo da bondade Deus compartilha conosco também. Misericórdia revela a compaixão e piedade de Deus. Perdão. Com os miseráveis e angustiados. Também está ligada ao atributo do amor. Além da bondade e misericórdia, nós poderíamos ramificar do amor a benevolência, a benignidade, a longanimidade. Sabedoria, um outro atributo comunicável. Deus é infinitamente sábio, de modo que Ele próprio é a fonte da sabedoria. Santidade. Deus é completamente separado do pecado e totalmente comprometido com a sua honra. Então todos esses são atributos que Deus compartilha conosco. Esses comunicáveis. Veracidade. Deus e tudo que provém dele é necessariamente verdadeiro, infalível e absolutamente confiável, de modo que ele é o próprio Deus verdadeiro e também
a velocidade expressa a sua fidelidade. O outro atributo é a liberdade. Deus não precisa de nada nem ninguém para fazer o que quer. Ou seja, Ele é completamente livre para executar a sua vontade. Então não tem como você ou eu querermos dar ordem em Deus. Deus faz isso agora. Eu determino. Eu decreto. Paz. O outro atributo que Deus compartilha com o homem é: em Deus ou em qualquer uma de suas ações não há nenhum tipo de confusão ou desordem. E aqui é onde eu quero chegar, na justiça. Porque a glória de Deus se revela em todos esses atributos, e eu não quis colocar alguns textos bíblicos para cada um desses atributos, porque eu quis só mencioná-los para chegarmos aqui na justiça. Na justiça. Porque a glória de Deus, ela se revela em que Ele está no governo, que Ele deve ser priorizado, porque Ele é o nosso Criador. Mas o pecado entrou na jogada, nos separou da glória de Deus. Por isso Jesus precisou encarnar. Por isso a mensagem do Evangelho, na correspondência da fé, que nos leva não apenas a termos um Salvador, mas no senhorio de Cristo. E esse senhorio, como servos, nos conduz a andar em humildade, em termos esse tesouro em vaso de barro do Espírito Santo em nós, da mensagem do Evangelho e de caminharmos com os conservos de Deus. E isso nos leva a uma autolimitação da nossa liberdade cristã, tanto no acolhimento como na forma de proceder, no procedimento, que nos leva a enxergar que as pessoas não são nossas inimigas, mas que existe uma batalha espiritual. E essa batalha espiritual, ao longo da história, tem levado hoje, e no futuro levará muitos de uma forma mais ampla, muitos ao martírio, mas que a semelhança de Estevão ali, que contemplou a glória de Deus em martírio, nós precisamos ter paz na esperança da glória, e isso se consumará na vinda de Cristo, na volta de Cristo, que virá na glória de Deus. E a vinda de Cristo vai nos conduzir à Nova Jerusalém, que tem a glória de Deus. E nela, a glória de Deus é que ilumina, e os salvos andam nessa luz da glória de Deus. Ok? Nos leva a entender isso. E em todos esses atributos de Deus, a glória de Deus se manifesta. Mas a glória de Deus se manifesta também na sua justiça. Deus é plenamente justo e perfeito em sua retidão. Não há injustiça nele, e dele não provém nenhum tipo de desigualdade, pois ele é correto e seus juízos são perfeitos. E alguns estudiosos dizem que o atributo da justiça tem como características específicas também retidão e equidade como atributos. Olhando para o nosso contexto, Apocalipse 15, o texto nos revela sobre a glória de Deus também manifestada no derramar da sua ira. Esse é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não é apenas amor. O Deus da Bíblia também é justiça. Justiça. Sendo assim, como a justiça de Deus é um de seus atributos, faz todo sentido a glória de Deus ser revelada no justo derramar da sua ira. Versículo 1. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Versículo 7. E um dos 4 seres deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Não podemos nos enganar, pois a ira de Deus, ela vai ser consumada.
E aí alguns detalhes importantes. Na visão de João, eram as 7 últimas pragas. Nessas últimas pragas, a ira de Deus se completa. Ou seja, outras pragas anteriores já estavam sendo derramadas, senão não seria consumada, ok? O outro aspecto é que se as taças estavam cheias da ira de Deus, isso é um indício que já estava no limite e que ao longo do tempo essas taças foram sendo cheias da ira de Deus. A ira de Deus está se enchendo. Deus é um Deus que se ira todos os dias. Não se engane. Não se engane. Ok? Terceiro aspecto é de que a menção a Deus viver para todo sempre, nesses versos, no versículo 7, me faz pensar que Deus é eterno. Deus, ele... Lembra dos atributos de Deus? Deus, ele era, é e sempre será. Por isso, ele é conhecedor de todos os pecados da humanidade, a partir de Adão. Por isso que Apocalipse 16, verso 5, a parte B nos diz assim: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e hás de ser, porque julgaste estas coisas. No nosso passado histórico, desde Adão, Deus já estava. No nosso tempo presente, nos nossos pecados, Deus está presente. Amanhã, aquele que pecar, Deus se fará presente. Por isso, Deus é justo em punir os nossos pecados. E nisso a glória de Deus se manifesta. Pessoas podem não ter visto o nosso pecado. Pessoas podem não saber no que você e eu pecamos. Mas Deus sabe. Deus sabe. Por isso que justamente Ele vai punir a humanidade. E só há uma saída de escapar da ira vindoura de Deus. João 3:36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A pergunta é: estamos em Cristo? Verso 2. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. O que o texto está falando aqui? Dos vitoriosos, da besta, da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome. Então, se aqui há vitoriosos, nós precisamos ser encorajados a perseverar em fé, mesmo diante de uma extrema aflição que virá sobre os discípulos de Cristo na grande tribulação, porque em Cristo nós sairemos vitoriosos. E aqui eu abro um parênteses de que eu tenho uma convicção pessoal, uma opinião, tá? Uma conjectura, é de que se a besta tem uma imagem, um sinal, um nome e um número, e lembra da visão de Daniel sobre os animais se referirem a reis sobre a terra, considerando que o quarto reinado, o último, é o pior de todos. A besta, quando o ancião de dias virá, nós vimos, acho que foi na última reflexão, não foi? A cabeça tá, deve ter sido, né? Foi sim, Apocalipse 13, o Império do Dragão. E se o sonho de Nabucodonosor com a estátua aponta que o último reino é uma mistura de ferro e barro nos pés, quando a rocha não cortada por mãos humanas virá destruí-lo, eu lembro que eu falei disso até muito empolgado, né? Porque eu estava de fato muito empolgado, isso me empolga. Considero claramente que a imagem, o sinal, o número e o número do nome da besta são mecanismos que têm relação com o controle da humanidade
por meio do anticristo, usando a tecnologia, tá? E que tudo que está acontecendo na área da ciência e tecnologia, especialmente no ritmo acelerado, por conta dessas crises aí ao longo do mundo, inclusive essa sanitária, tem pavimentado e continuarão pavimentado esse caminho que eu, pessoalmente, tá? Meu entendimento não demorará a chegar. Muitos anos não. No meu entender, tá? Mas, eu fecho aqui parênteses, isso é uma opinião pessoal, ok? Versículo 3. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas. Tem até um louvor com esse texto aqui. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Então, aqueles que perseverarem no Senhor não apenas terão, mas já têm um cântico de vitória nos lábios, o cântico de Moisés e do Cordeiro. E aí tem algumas explicações teológicas disso aqui, que eu... Você está vendo que eu não estou entrando em detalhes, né? Assim, estou querendo te trazer... O Senhor tem trazido no meu coração para compartilhar princípios de aplicação prática moral na caminhada cristã, aqui em Apocalipse, né? Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, celebrando a Deus por seus grandes e maravilhosos feitos, pois Ele tem todo o poder, e também celebrando a Deus por sua vontade, por seu reinado, por seu senhorio, inclusive o juízo. Celebrando... Você prestou atenção nisso aqui? Os crentes aqui estão celebrando o derramar da ira de Deus. Meu Deus, que absurdo! A ira de Deus se derramando sobre seres humanos e os crentes em Jesus e os discípulos de Cristo celebrando a Deus por isso. Sim! Entregando a Deus toda a glória, inclusive no exercício do juízo de Deus. Deus é justo. Acorda! A nossa função agora aqui é, primeiro, nós darmos bom testemunho de verdadeiros servos de Deus, de orarmos para que esses corações sejam quebrantados, se abram para a palavra de Deus, e terceiro, pregarmos o verdadeiro evangelho. Só que todos aqueles que rejeitarem essa mensagem, o que a gente pode fazer? Deus é injusto por isso? Não! Por que Jesus ainda não veio? Porque Deus quer que todos se arrependam. Será que nós... Olha para você agora. Olha para o teu coração. Será que você se arrepende dos seus pecados? E de verdade corresponde ao que Jesus fez por você numa vida entregue a Ele, confiando totalmente nele para a sua salvação? Será? Será que eu correspondo? Será que essa ira não vai ser derramada sobre mim ou sobre você? A sentença de condenação dada por Deus, ela é inquestionável. Por todos os atributos de Deus, não há o que argumentar. Não tem desculpa, não tem argumento, não tem defesa, a não ser nós estarmos sendo defendidos pelo advogado fiel, Cristo Jesus. O julgamento de Deus, ele é justo, e ele não pode deixar o pecado impune. Nossos pecados, inclusive, para aqueles que se arrependem, foram punidos em Cristo Jesus. Mas daqueles que não se arrependem, sofrerão o justo derramar consumado da ira de Deus. E nisso, a glória de Deus se manifesta. Versículo 4, nós vemos que todas as nações se renderão ao Rei, em temor e exaltação ao Deus Todo-Poderoso.
Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Lembrei de outra canção aqui. Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Agora, como? Como então nós entregarmos a Deus toda a glória? Como? Versículos 2 e 3 nos revelam: E vi como que um mar de vidro, misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, vitoriosos da besta. E cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, no versículo 3. No capítulo 14, versos 9 a 13, preste atenção. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo, com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Mas tem os vitoriosos, lembra? Mas olha o que o texto diz no versículo 12. Aqui está a paciência ou a perseverança dos santos. Aqui os que guardam os mandamentos de Jesus, de Deus, e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras os seguem. E no capítulo 13, nós vimos ontem, e adoraram, do verso 8, e adoraram-na, a besta, né? Todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, como entregar a Deus toda a glória, inclusive em meio à justiça? É você e eu, já hoje, não se estivermos vivos no retorno do Senhor, mas agora, nós aplicarmos a nossa fé em Jesus Cristo, é termos os nossos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Cordeiro esse, que foi plano de Deus morrer para a nossa redenção, para a nossa salvação, desde a fundação do mundo, num reino preparado para nós desde a fundação do mundo, numa eleição em Cristo, na igreja, corpo de Cristo, desde a fundação do mundo. É por Cristo, é no Cordeiro, compreendendo que em Deus estão a nossa origem, a nossa sustentação e o nosso propósito. Se nós desprezarmos uma vida com Deus, em Cristo, na sua origem, na sua sustentação e no seu propósito, nós não entregaremos a Deus toda a glória. E por que eu digo isso? Atos 17, quando Paulo estava pregando sobre Jesus Cristo, anunciando o Evangelho, perguntam, eles dizem que não, os fofoqueiros lá de Atenas, porque eles gostavam de ouvir e saber das novidades, não entendendo quem era aquele que Paulo estava pregando, aí Paulo começa a dizer que estava anunciando aqueles que eles conheciam como o Deus desconhecido. Ou seja, ele está dizendo que Jesus é esse Deus desconhecido. E ele fala sobre esse Deus, dizendo o que esse Deus fez. Presta atenção, Atos 17, 24 a 28. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há,
sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas, e de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Vai guardando isso. Origem, sustentação e propósito. 1 Coríntios 8:6. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Origem, sustentação e propósito. Colossenses 1:15-17. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Origem, sustentação e propósito. Hebreus, capítulo 1, versos 1-4. Havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual são o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Origem, sustentação e propósito. O Filho, por quem fez também o mundo, nossa origem, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, sustentação, é ele que nos sustenta, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, propósito. Em Cristo nós temos a nossa origem, em Cristo nós temos a nossa sustentação, e em Cristo nós temos um sentido de viver. Por quê? Porque Jesus é o resplendor da glória de Deus. Romanos capítulo 11, versos 33-36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, origem, e por ele, sustentação, e para ele, propósito, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Uma outra versão, esse último verso diz assim: pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele, e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Como entregar a Deus toda a glória? É em Cristo nós sabermos que nós fomos criados por ele, que nós nascemos de novo nele, que nós somos sustentados nessa caminhada e também no nosso viver cotidiano por ele. E a nossa vida precisa ser para ele. Por isso, seja sempre a Deus toda a glória. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que ele
te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.